Olá, estava marcada para as 9 horas da manhã de hoje, terça-feira, aqui no Senado Federal, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça que votaria a reforma da Previdência. A previsão era de votação da proposta no primeiro turno, amanhã, aqui no plenário. Mas Davi Alcolumbre, acompanhado de um grupo de senadores, decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal na manhã de hoje, no mesmo horário para o qual estava marcada a sessão da CCJ. A intenção desta conversa com o presidente da Corte, Dias Toffoli, era questionar a operação policial realizada aqui no Senado na semana passada, que teve como alvo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Eu conversei com alguns senadores sobre esse adiamento da reforma da Previdência e você vê agora a opinião deles. Estamos atrasados na nossa ida ao Supremo Tribunal Federal. Vão a pé? Diga. Não, vamos de carro. Presidente, não tinha outro momento para essa visita? Coincidiu com a sessão da CCJ? Não podia fazer essa visita em outro momento? Não. Essa visita que o Senado está fazendo ao Supremo Tribunal Federal é uma visita institucional em nome de um poder. Todos acompanharam os acontecimentos na semana passada em relação a uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal de uma cautelar no gabinete do senador e líder do governo, Fernando Bezerra. A advocacia do Senado Federal e a mesa diretora, eu me manifestei em relação a isso. Nós faremos um recurso, ele vai ser protocolado agora no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, pedindo uma suspensão de liminar dessa decisão monocrática que adentrou o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Então, não é da forma que você coloca, se não haveria outro momento. Esse é o momento de reafirmação do poder legislativo. E além do mais... Para isso vale adiar a reforma da Previdência? E além do mais, não há adiamento na reforma da Previdência. É engraçado que fica a informação ou a aparente informação de que uma reunião do Congresso Nacional, dos líderes partidários no Supremo Tribunal Federal, para restabelecer a harmonia e a independência dos poderes, parece que essa reunião atrasa o calendário da reforma. Eu não sei quem está falando isso. O calendário da reforma da Previdência é 10 de outubro. Aliás, foi a primeira quinzena de outubro sempre. Sempre nós falamos em relação à votação em segundo turno. Se vai haver essa semana entre hoje e a próxima terça da votação, nós já restabelecemos esse prazo, porque no acordo construindo hoje, vota-se a reforma na CCJ na terça pela manhã e na terça à noite no plenário em primeiro turno. Ou seja, continua o prazo estabelecido da primeira quinzena de outubro. Se pudermos fazer até 10 de outubro, ótimo. Se não, vai continuar o calendário da primeira quinzena de outubro. Não mudou nada. Inversão de prioridades em primeiro lugar, não é? E, de certa forma, escolhe-se o caminho da vindita, da retaliação para legislar. E esse não é o caminho adequado para se legislar bem a favor do país, né? Quando você coloca, antes de tudo, o projeto de abuso de autoridade, convocando uma sessão do Congresso Nacional para deliberar sobre vetos apressadamente, ao invés de colocar como prioridade a reforma da Previdência, você está invertendo a prioridade e, de outro lado, demonstrando que há aí um certo propósito de retaliação em razão dos últimos acontecimentos. Senador, o presidente Davi Alcolumbre disse que este era o momento de fazer essa visita ao Dias Toffoli, porque era um momento de afirmação do poder legislativo em razão da operação aqui no Senado na semana passada. É obrigação do Senado, é papel do Senado também travar a pauta legislativa em defesa de um dos seus integrantes? É papel do Senado defender a prioridade do povo brasileiro, que é combate à corrupção. Nós não estamos em condições de pré-julgar quem quer que seja, mas temos que contribuir para que a Operação Lava Jato alcance os resultados desejados pela sociedade. Cabe ao Senado, enfim, à instituição parlamentar, defender uma política implacável de combate à corrupção, mesmo que determinados desvios possa atingir a própria instituição. Senador Ilvisto Guimarães, sessão da CCJ marcada hoje para votar a reforma da Previdência ficou para a semana que vem, segundo o presidente Davi Alcolumbre, em razão de uma visita ao STF. Qual é a prioridade nessa casa, senador? Olha,
Eu entendo as razões pelas quais o presidente Davi Alcolumbre e toda a CCJ foram até o ministro Toffoli. Eu também sou totalmente contra essa invasão do prédio do Senado, essa pirotecnia, essa exposição à imprensa, isso do Supremo ter avisado a imprensa antes de avisar o próprio presidente do Senado. Tudo isso eu acho que está certo. Agora, acho que a Previdência é uma coisa que não tem nada a ver com isso. A Previdência não pode ser adiada. Eu discordo do adiamento, acho que nós tínhamos que ter mantido o calendário, espero que seja só uma semana e lastimo profundamente. Pela minha vontade, nós desarquivaríamos a minha PEC 82 e acabaríamos com aquelas decisões monocráticas. Essa seria uma resposta muito melhor do que atrasar a Previdência. Previdência que já foi aprovada na Câmara, está aqui no Senado. Tem cheiro de retaliação uma decisão dessa de adiamento, de cancelamento da CCJ, senador? Olha, eu não posso garantir que seja uma retaliação, porque na verdade a CCJ inteira foi até o ministro bem no horário da reunião que ia dar mais um passo da Previdência. É claro que acaba sendo uma retaliação, mas não é uma retaliação contra o Supremo, acaba sendo uma retaliação contra o Brasil. E o Brasil não é culpado dos exageros e da pirotecnia que o Supremo provocou aqui no nosso Senado. Senador Lazier Martins, senador, a reforma da Previdência estava pautada hoje para a sessão da CCJ, que acabou sendo cancelada oficialmente em razão de uma visita aí de alguns senadores ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a prioridade dessa casa, senador? É evidente que a prioridade é a reforma da Previdência, que é um tema de altíssimo interesse público, que vem sendo a principal matéria em discussão no Congresso nesses últimos meses. Agora, o senador Davi deve ter as suas razões para esta visita ao Supremo. Ele está indignado com a entrada da Polícia Federal e com a decisão judicial do ministro Barroso de terem vasculhado o gabinete de Fernando Bezerra. Eu acho que é uma questão mais pessoal. Tem que verificar se tem fundamento ou não o despacho do ministro Barroso para essa chegada no Senado na semana passada. De qualquer maneira, parece que foi prudente a decisão do ministro Toffoli de reunir o plenário para examinar aquele ato. Na verdade, Diego, é que nós estamos vivendo nesse momento uma turbulência impressionante aqui dentro do Congresso Nacional. É foco de fogo de toda parte, que parece que aqui está se repetindo o que acontece na Amazônia. Lá é fogo mesmo. Aqui são incêndios políticos que surgem em todos os cantos a toda hora. Senador, é uma pena, nós precisamos de serenidade. O presidente negou que haja um adiamento porque ele alegou que o cronograma está confirmado ainda para votação em segundo turno até a primeira quinzena de outubro. Ocorre que um adiamento hoje do primeiro turno dá uma sinalização ruim para a sociedade, para o mercado. Parece que se relega uma matéria prioritária como esta e vai se apertando os prazos, quando deveriam os prazos ter prioridade. Nesse particular eu discordo e me parece que o relator Tasso também está muito chateado com isso.